Olá, como é que você vai? Tudo bem? Me chamo Renato e ontem nós iniciamos uma jornada sobre aliança bíblica. Falamos sobre Tai, o Geteu, o Filisteu, aquele que havia feito uma aliança com o rei Davi, independente da situação e da adversidade que Jerusalém estava passando. Hoje eu quero falar com você sobre a aliança de Jônatas, um amor que supera o trono. Essa história você pode ler lá no primeiro livro de Samuel, no capítulo 18, também no capítulo 20, e o resultado dela, lá em 2 Samuel, no capítulo 9. A Bíblia possui histórias que revelam a profundidade do coração humano. O coração humano, quando tocado pelo propósito de Deus, ele é transformado. E entre essas histórias, uma das mais belas e poderosas é a aliança entre Jonatas e Davi. O que começou como um encontro entre dois homens se tornou um pacto que atravessou gerações, preservou vidas e revelou um dos princípios mais profundos do reino de Deus. Alianças verdadeiras têm poder de transformar destinos. O texto de 1 Samuel, no capítulo 18, descreve o momento em que essa aliança nasce. Depois de Davi derrotar Golias, ele é levado até a presença do rei Saul, e ali está também Jonatas, o filho do rei. O versículo diz que a alma de Jonatas se ligou com a alma de Davi. E Jonatas o amou como a sua própria alma. Essa expressão bíblica é forte, não se trata apenas de simpatia ou afinidade. A linguagem utilizada aponta para algo mais profundo, uma conexão espiritual que se torna a base de uma aliança. Aliança na Bíblia não é apenas um acordo, é um compromisso de vida. É quando duas pessoas se unem não apenas por circunstâncias, mas por convicção. Antes de existir um gesto formal, já existe uma decisão no coração. A aliança começa na alma. O contexto torna esse encontro ainda mais impressionante. Imagine que Jonatas era o príncipe de Israel, isto é, o herdeiro natural do trono. Humanamente falando, o futuro rei deveria ser ele. Davi, por outro lado, era um jovem pastor recém-chegado, sem título, sem posição, sem linhagem real. Mas naquele momento algo acontece no coração de Jonatas. Jonatas percebe algo em Davi que vai além da aparência, além da popularidade momentânea. Ele percebe a marca da escolha de Deus. E pessoas de aliança reconhecem o propósito de Deus na vida dos outros, mesmo quando isso significa abrir mão de algo próprio. Humanamente, Davi representava a maior ameaça ao futuro de Jonatas. Se Davi se tornasse rei, o trono não passaria pela linhagem de Saul. Mas Jonatas não reage com inveja ou com competição. Ele reage com honra. O versículo 4 de 1 Samuel 18 descreve um gesto extraordinário. Jonatas se despojou da capa que vestia, dando ela para Davi. Também da armadura, também da espada, do arco e do cinto. Esse gesto não é apenas generosidade, ele possui um profundo significado simbólico e espiritual. Na cultura daquele tempo, essas peças representavam identidade, autoridade, posição. Veja, a capa representava o status e a identidade de Jonatas. A armadura era a sua proteção. A espada era a sua autoridade. O arco, a sua força de guerra. O cinto era a sua prontidão e a sua liderança. Quando Jonatas entrega esses elementos a Davi, ele está realizando um ato profético. Ele está dizendo de forma silenciosa: eu reconheço o que Deus está fazendo na sua vida. E esse momento revela uma verdade profunda sobre alianças espirituais. Alianças verdadeiras sempre exigem renúncia. Não existe aliança sem entrega. Não existe pacto sem abrir mão de algo. Jonatas poderia ter protegido sua posição, poderia ter defendido seus direitos, poderia ter resistido ao que estava acontecendo, mas ele escolheu algo maior do que sua própria ambição. Ele escolheu alinhar o seu coração ao propósito de Deus. E esse é um contraste importantíssimo nessa história. Porque muitas pessoas vivem relacionamentos baseados apenas em conveniência.
Enquanto há benefício, há proximidade. Enquanto tudo está favorável, a amizade continua. Mas quando surge competição, perda ou algum tipo de risco, os relacionamentos se dissolvem. A aliança é diferente. A aliança permanece mesmo quando custa algo. A amizade comum depende de afinidade. A aliança depende de convicção. A amizade pode acabar quando as circunstâncias mudam. A aliança continua mesmo quando os caminhos se separam. Jonatas e Davi não viveram juntos todos os dias. E esse detalhe é importantíssimo para o futuro, porque houve momentos em que estavam distantes por causa da perseguição do próprio pai de Jonatas. Saul perseguia Davi. Ainda assim, a aliança entre Jonatas e Davi permaneceu intacta. Essa aliança se fortalece ainda mais no capítulo 20 de 1 Samuel, quando Jonatas renova o pacto com Davi e pede que ele nunca deixe de demonstrar bondade com a sua casa. Jonatas compreendia que sua vida poderia terminar antes da de Davi, mas queria garantir que o pacto, a aliança, atravessaria o tempo. É importante observar algo aqui, porque alianças verdadeiras não são pensadas apenas para o presente, mas também para o futuro. Jonatas estava construindo algo que ultrapassaria sua própria existência. Com o passar do tempo, Saul e Jonatas morrem em uma batalha e a história avança. Davi finalmente se torna rei de Israel. A vida segue, os anos passam, novas responsabilidades surgem para o novo rei de Israel, que agora é Davi. Em muitas histórias humanas, um pacto antigo teria sido esquecido nesse ponto, mas a Bíblia registra algo surpreendente, porque Davi ele toma uma decisão. Em 2 Samuel, no capítulo 9, Davi faz uma pergunta aparentemente simples, mas carregada de significado. Há ainda alguém da casa de Saul para que eu use de bondade por amor de Jonatas? Observe o que acontece aqui. Davi não pergunta se existe alguém poderoso, alguém digno, alguém influente. Ele simplesmente pergunta se existe alguém, porque revela aí que existe uma base de bondade em Davi. Não era o mérito, era uma aliança. Então aparece o nome, Mefibosete. Mefibosete era filho de Jonatas. Quando ainda criança, no momento em que a notícia da morte de Saul e de seu pai Jonatas chega ao palácio, sua ama, sua babá, tentou fugir com ele. Durante a fuga, ele caiu e ficou aleijado dos pés. Desde então, viveu escondido em um lugar chamado Lodebar. Essa palavra Lodebar, em hebraico, significa lugar sem pasto, ou seja, uma região de esquecimento, de escassez. Mefibosete cresceu longe do palácio, sem esperança de restauração. Carregava duas marcas profundas, a queda física e o peso da história de sua família. Quando Davi manda buscá-lo, Mefibosete chega ao palácio com medo. Provavelmente ele esperava um julgamento ou até mesmo uma rejeição pública. Mas Davi lhe diz algo extraordinário: não tenha medo, pois certamente usarei de bondade para com você por amor de Jonatas, seu pai. Nesse momento vemos o poder da aliança em ação. Mefibosete não estava sendo abençoado por causa dos seus próprios feitos ou da sua capacidade. Ele estava sendo alcançado por causa de uma aliança feita anos antes. Davi restaura a ele todas as suas terras. Tudo aquilo que pertencia a Saul é colocado na mão de Mefibosete e declara algo ainda mais poderoso: você comerá sempre à minha mesa. A partir daquele momento, Mefibosete passa a viver no palácio. Ele deixa o lugar de esquecimento e passa a viver no ambiente da realeza. Há um detalhe simbólico extraordinário nessa cena. A Bíblia menciona que Mefibosete era aleijado dos pés, mas quando ele se sentava à mesa do rei, seus pés ficavam escondidos debaixo da mesa. A mesa da graça cobria aquilo que era sua limitação. Essa história revela princípios práticos poderosos sobre a aliança. Primeiro, alianças protegem gerações. O que Jonatas fez em vida produziu proteção para o seu filho anos depois. Isso nos lembra que nossas decisões espirituais hoje podem impactar profundamente o futuro de nossas famílias. Segundo, alianças criam memória no coração.
Mesmo depois de muitos anos, Davi ainda se lembrava do pacto com Jonatas. O tempo pode apagar muitas coisas, mas alianças verdadeiras permanecem registradas no coração. Terceiro, alianças têm o poder de transformar histórias de perda em histórias de restauração. Mefibosete saiu de Lodebar, a terra sem pastos, para a mesa do rei. Ele saiu de um lugar de esquecimento para um lugar de honra. E por fim, Davi age como um tipo de Cristo. E Mefibosete representa a humanidade muitas vezes ferida. Assim como Mefibosete, todos nós fomos marcados pela queda. Assim como ele, muitas vezes nos encontramos em lugares de isolamento, carregando nossas limitações e falhas. Mas a mensagem do Evangelho declara que fomos alcançados por causa de uma aliança. Não foi o nosso mérito que nos trouxe à mesa de Deus. Foi o pacto estabelecido por Cristo. Na cruz do Calvário, Jesus estabeleceu uma nova e eterna aliança. Por causa dessa aliança, somos chamados, restaurados e convidados a participar da mesa do reino. Assim como Davi perguntou se havia alguém da casa de Saul, o coração de Deus continua perguntando se ainda há alguém que precise ser alcançado pela graça. E a resposta do Evangelho é clara: há lugar à mesa. A história de Jonatas e Davi nos desafia a viver uma espiritualidade mais profunda. Em um mundo marcado por relações superficiais, Deus continua levantando pessoas de aliança, pessoas que valorizam fidelidade mais do que conveniência, pessoas que reconhecem o propósito de Deus na vida do outro e escolhem honrar esse propósito. Aliança não é apenas uma palavra bonita na Bíblia, ela é uma forma de viver. Aliança é uma decisão de permanecer, de honrar, de proteger e de abençoar. E quando alianças são construídas com base no propósito de Deus, seus efeitos ultrapassam o presente e alcançam gerações futuras. A pergunta final que essa história nos faz é simples e extremamente profunda. Estamos construindo apenas relacionamentos, uma rede de networking, algo passageiro, ou nós estamos firmando alianças que deixarão marcas eternas? Se uma aliança verdadeira é estabelecida, ela terá o poder de transformar não apenas uma vida, mas toda uma história. Permita-se ser um instrumento de Deus para que alianças eternas sejam feitas com pessoas que precisam conhecer o Evangelho da Graça. Deus abençoe.